AFC Dicas número 7 está no ar, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal do Apostas FC, sempre com a melhor pré-rodada do Campeonato Brasileiro. E se você ainda não curtiu, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda aquela coisa do YouTube que você conhece para você ficar bem informado sempre e bem informada também, é claro, sempre nas pré-rodadas do Brasileirão, comigo e muito mais importante, com ele, o nosso mito Tadioto, tá na área para analisar mais uma rodada, tá grandão, tá cheião aí na tua tela, tudo bem, meu caro? Salve Gasparini, tudo jóia, tudo bem? Um abraço para nossa audiência. Se foi agosto, começou setembro e a gente está aqui, o trabalho não para, temos uma bela rodada de Campeonato Brasileiro para falar hoje aí. Separamos alguns jogos aí para trazer para o pessoal, né? Vamos ver o que tem de interessante aí. Como diz aquela canção do Zé Cabaleiro, né? Não passar agosto esperando setembro. Chegamos em setembro, e chegamos em setembro com a Mega Pari, que estará conosco aqui no AFC Dicas ao longo deste mês e também no nosso bolão. E na Mega Pari, eu já de cara coloco aqui o nosso primeiro jogo, Tadioto, que é simplesmente o clássico rei lá do Ceará, Ceará e Fortaleza. Ceará pagando 2,52, o Fortaleza 3,04 neste momento. Favoritismo do Ceará, mas ainda assim uma odd alta, hein? Favoritismo do Ceará, porque nos últimos jogos que essas equipes se enfrentaram, o Ceará já mostrou um certo favoritismo. A questão é que os times mudaram um pouco nesse meio do caminho aí. O Fortaleza vem melhorando, né? A gente sente aí o Fortaleza fazendo um bom campeonato brasileiro, tá aí acima da expectativa. Então, eu pretendo não fazer esse jogo pré-live, vou deixar ele para fazer ao vivo, muito por conta que é um jogo muito parelho, então quero trabalhar ele com bola rolando. Vamos pular esse. Beleza, nosso próximo jogo é Goiás e Corinthians, e é claro que eu ainda preciso me ajeitar aqui, né, Tadioto, na tela, mas enfim, eu já vou colocar o Goiás e Corinthians ali para todo mundo, mas eu vou dizer para você que o Goiás tem odd 3,5 e o Corinthians 2,18 nesse momento na Mega Pari. Nesse jogo aqui é um jogo muito bacana para a gente trabalhar, porque são dois times que têm propostas de jogo bem antagônicas, digamos assim, né? O Corinthians com o Thiago Nunes vem precisando fazer resultado. Tem agora aí um fato importante na vida do Corinthians, está completando aí aniversário e conseguiu nomear a sua arena, né? Então é algo que vinha deixando o torcedor corintiano bem impaciente, aí agora parece que clareou um pouco nesse sentido, né? Mas a gente tem aí os dois times vindo de jogos complicados. O Corinthians, por exemplo, perdeu para o São Paulo no clássico aí, algo que não acontecia já há bastante tempo, então a torcida vem cobrando bastante um resultado melhor do Corinthians, não só a nível de tabela mesmo, mas também de produtividade, né, de rendimento. Então, jogar contra o Goiás, que é uma das equipes que está na parte de baixo da tabela, acaba sendo ali adversário direto do Corinthians já, né? O Corinthians também não vem somando pontos, já se aproxima ali do Z4 do campeonato, então é fundamental para o Corinthians vencer esse tipo de partida, né? Acredito que vai com muita motivação para buscar essa vitória, e é por isso que eu acredito então no Corinthians para conseguir um bom resultado. Temos aí na Mega Pari a possibilidade de trabalhar com handicaps asiáticos, né? Eu acho bem interessante essa linha de handicap asiático menos 0,25 a favor do Corinthians, né? A gente consegue proteger um empate, um jogo que é um jogo difícil, mas obviamente acreditando nesse favoritismo e na possibilidade do Corinthians conseguir tirar 3 pontos lá. Então menos 0,25 handicap asiático, tá pagando 1,86 aí pro Corinthians, acho uma boa odd para esse mercado. Deixa eu te contar uma coisa, a gente faz aqui o AFC Dicas gravado, evidentemente, mas é uma gravação entre aspas ao vivo. Você tá vendo que enquanto o Tadioto tá falando ali, eu tô lidando aqui no site, porque por algum motivo ele saiu da página do Brasileirão, mas eu tô voltando lá. Enquanto isso o Tadioto vai falando. Eu não sei se apareceu aí para você no meu print, mas aqui para mim apareceu a mensagem de internet lenta. A internet aqui tá caindo mais do que técnico do Campeonato Brasileiro. Então, mas não liga não. Se liga, fica o mais importante,
são as dicas do Tadioto, eu vou me ajeitando aqui. Nosso próximo jogo, meu caro, Bahia e Flamengo. Bahia 462, Flamengo 187. Esse é um jogo também bem interessante porque são duas equipes que estão próximas ali na tabela, né? O Bahia está em oitavo, o Flamengo está em nono. A gente vê aí o Flamengo parece estar recuperando aquele futebol que a gente admirou tanto aí na temporada anterior. A verdade é que está longe disso ainda, mas vem conseguindo melhorar bastante, muito também pelas suas individualidades, né? O treinador Dominique Torrent tem feito algumas alterações no time que muitas pessoas aí dentro do Flamengo não têm gostado muito. No último jogo, por exemplo, deixou Everton Ribeiro no banco, enfim, teve uma vida difícil contra o Santos, o Flamengo nesse jogo, né? Eu particularmente esperava um início de campeonato muito melhor do Flamengo e não tão bom do Santos, e nesse jogo a gente viu a diferença que essas duas equipes estão em relação à vontade dentro dos jogos, né? Embora o Flamengo tenha conseguido construir o resultado, mas não jogou assim tão bom futebol, né? E a gente tem o Bahia, que vem fazendo uma campanha bem interessante no campeonato, já mostrou que é capaz de disputar alguma coisa importante dentro desse campeonato. Tem bons jogadores, tem um bom treinador. É claro que o Bahia ficou com a torcida tinha uma expectativa de ter uma performance melhor do Bahia aí no campeonato regional, na Copa do Nordeste, mas é aquele negócio, né? O Bahia foi vice-campeão na Copa do Nordeste e o segundo colocado no Brasil não tem assim tanta relevância, mas vem fazendo um bom trabalho e vem sendo consistente o time do Bahia, vem conseguindo marcar gols em praticamente todos os jogos. Então por isso que eu escolhi para esse jogo apostar no mercado de ambas marcam. O ambas marcam sim, está pagando 2,12, então para esse jogo eu acredito que as duas equipes têm potencial, o Flamengo mais na individualidade e o Bahia mais no entrosamento, que vem mostrando, que vem fazendo gols em quase todos os jogos. Então ambas marcam, a 2,12 é a minha entrada para Bahia e Flamengo. Maravilha, e você notou que eu pulei um jogo aqui, né? Então vamos voltar lá para Fluminense e Atlético Goianiense. Esse jogo aqui eu também tinha escolhido para falar, porque ele é um jogo que, para surpresa de muita gente aí, se você que faz Power Rankings e que tenta deixar os times do campeonato organizados aí pelo potencial, com certeza o Fluminense não estaria no G4 a essa altura do campeonato pelos seus cálculos, pelos meus também não. Então a gente vê um G4 aí que tem Inter, São Paulo, Vasco e Fluminense, para mim é uma grande surpresa, né? A verdade é que o Odair Hellmann conseguiu encaixar esse time do Fluminense, conseguiu fazer alguns meninos desconhecidos aí jogarem muito juntos, né? Então, mais do que a vitória de uma equipe, a vitória de um esquema tático que se consolidou no Fluminense, que vem conseguindo colher resultados muito interessantes. Eu estou gostando muito de ver esse time do Fluminense jogar, né? Já venceu alguns jogos bem difíceis aí no campeonato, e agora vai enfrentar o Atlético Goianiense, que está lá na ponta de baixo da tabela. É uma equipe que tem muitas deficiências, né? Tem dificuldades de conseguir colocar um bom futebol e de apresentar uma certa regularidade, enquanto o Atlético Goianiense busca essa dinâmica, busca tentar se encontrar dentro do Campeonato Brasileiro. É óbvio, precisaria de mais peças, precisaria de um elenco um pouco mais qualificado. O Fluminense, que vem em grande fase aí no campeonato, né? Joga em casa e tem uma odd, a meu ver, interessante para esse jogo, né? 1,61 tá pagando na Megapare pro Moneyline do Fluminense. Eu gosto bastante desse handicap asiático, menos 0,75 para o Fluminense, é 1,80. Na verdade, a linha do jogo está aqui. Então, 1,80 no handicap asiático, menos 0,75 para o Fluminense, eu acho interessante, né? Ou seja, se o Fluminense vence o jogo, a gente tem meia aposta ganha, né? Então, buscar um resultado e por mais de um gol de diferença, acho bem possível para o Fluminense contra o Atlético Goianiense nessa partida. Sabe que você tocou num ponto bem interessante, Tadioto? Eu até via, enquanto eu vou colocando o jogo do Botafogo aqui, eu até via um debate por esses dias na ESPN Brasil sobre o quão enganosa é esta classificação atual do Campeonato Brasileiro.
Rapidamente, qual é o time que você imagina que está numa situação agora, mas que não vai se sustentar nessa situação até o fim do campeonato, seja lá embaixo ou lá em cima na tabela? Então, a grande questão para a gente analisar é o calendário, né? A gente tem, por exemplo, o Atlético Mineiro, que é um time que vem bem, tá ali em quinto lugar no campeonato, mas que não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, não tem outros compromissos a não ser o Campeonato Brasileiro, né? Juntando isso a um elenco com peças de reposição qualificadas, para mim o Atlético Mineiro vai ingressar nesse G4 muito em breve para não sair mais, né? Ao passo que Vasco e Fluminense, por exemplo, pela falta de um plantel um pouco mais vasto, um pouco mais qualificado, pela falta de reposição mesmo, acredito que vai ser mais difícil eles se manterem por ali, né? Ao passo que o desgaste físico começa a aparecer, algumas lesões começam a acometer alguns jogadores, né? Esses dois times aí que já têm colocado meninos, já têm colocado aí jovens que deveriam estar compondo o grupo apenas, já são titulares, enfim. Por um lado é bom que dá uma energia no time, mas por outro lado é sinal de que ainda são equipes limitadas a nível de plantel. Isso pode prejudicar um pouco, mas é claro, também a gente não tem aí as equipes com plantel melhor, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Flamengo, dando uma resposta mais qualificada. Então, devido a isso também, a gente encontra essas questões. Mas vamos ver, um bom momento para a gente dar essa analisada é a partir da 10ª rodada, por aí, onde o campeonato já vai ter tomado mais ou menos o seu rumo. Beleza, vamos seguir rapidinho aqui, porque o tempo urge. Botafogo e Coritiba é o nosso próximo jogo, 2,10 para o Botafogo, 3,9 para o Coxa. O Coxa conseguiu arrancar uma vitória aí na última partida, né? O Botafogo também não é uma equipe que vem muito bem, mas a gente tem aí um jogo muito difícil. Eu pretendo não fazer esse jogo, pelo menos não no pré-live. Talvez, se aparecer alguma boa oportunidade no live, eu faça. Mas, a princípio, no pré-live, não acho boas as cotações para trabalhar nesse jogo, então passarei. Passaremos. Atlético Paranaense, Bragantino, Braga, quem diria, entrou na lista dos times que demitem técnico. Sai demitindo. É uma prática bem comum no futebol brasileiro, né? O treinador que não consegue apresentar resultados consistentes aí na largada do campeonato acaba sendo convidado a se retirar. Foi o caso do treinador do Bragantino. Eu acho que o Bragantino, se não tomasse essa decisão agora, iria tomar logo mais à frente, porque o Bragantino tem problemas que são de natureza tática e, portanto, são papel de treinador, né? Então, a organização, principalmente no último terço de campo, quando o Bragantino chega em condições de marcar gol nos seus adversários, não vem conseguindo fazer isso, tem encontrado muitas dificuldades. E, por outro lado, defensivamente, não é um dos times mais organizados aí do campeonato, né? Existia muita expectativa em cima do Bragantino, mas a verdade é que é um time que veio da Série B depois de muito tempo sem disputar a Série A, e embora tenha um investimento aí de uma grande empresa por trás, é uma equipe que sente o futebol brasileiro é um futebol difícil mesmo, um campeonato difícil de conseguir performar bem. Eu não quero fazer esse jogo a princípio porque eu não sei como que o Bragantino sem treinador vai se comportar, então eu quero esperar um pouquinho para ver como que vai ficar a situação do Bragantino. Esse jogo vamos passar também. Dizem que o campeonato de pontos corridos tem várias finais ao longo da competição, né? Vários jogos decisivos, e acho que a primeira final pode acontecer nesta rodada, primeira das finais, digamos assim, Palmeiras e Inter no Allianz Parque. O Verdão está pagando 2,28, o Inter 13,38. O Palmeiras é um dos times que tinha mais expectativa e que não se confirmou junto com o Flamengo. A questão é que o Palmeiras, a trancos e barrancos, assim, vem conseguindo se manter ali na parte de cima da tabela, né? Vai somando um ponto que outro e vai ficando ali perto do G4. Quando esse time conseguir encaixar e conseguir engrenar, né, encontrar os seus 11 melhores e conseguir ter uma dinâmica de jogo consolidada, o Palmeiras vai longe, né? Agora, nos trouxe um red aí na última rodada que a gente não esperava, porque tomou um empate do Bahia no último lance do jogo. Inclusive até falei nisso lá nos stories do Instagram, lá do Apostas FC, sobre essa questão de gols nos acréscimos, aí gol no finalzinho que tem saído bastante no Brasileirão.
E o Internacional, que é líder do campeonato, né? Vamos combinar. Agora derreteu o picolé, agora vai ter que chupar o palitinho, porque os jogos fáceis do Internacional, boa parte deles o Inter já jogou e agora vai começar a enfrentar adversários muito difíceis. É o caso desse time do Palmeiras aqui, que embora não esteja 100%, é uma equipe complicada de se jogar contra, sobretudo quando joga dentro de casa, né? Tem a questão do gramado diferente, enfim, uma motivação diferente, e vai enfrentar o líder do campeonato, Palmeiras, que é sempre aquela motivação a mais. Espero um jogo para gols aqui, ao contrário do que o mercado nos mostra. Hoje o time do Internacional é um time que joga para frente, o time do Palmeiras é um time que também se expõe um pouco mais, né? Então aqui eu gosto do mercado de gols, tendo a possibilidade de totais asiáticos aqui na Mega Pari, eu escolhi uma entrada aqui no over 2, pagando 1,95. O over 2 ele é diferente do que o over 2,5, porque no over 2, se saírem exatamente 2 gols no jogo, a nossa aposta é devolvida, né? Então ele traz aí uma certa segurança também. Então over 2 a 1,95 acho uma ótima cotação para entrar no mercado de gols nessa partida. Outro jogo que promete ser bem bacana nessa rodada é Santos e Vasco da Gama. O Peixe pagando 1,85 só e o Vasco 4,38. Diferença tão grande assim entre essas duas equipes. Tá certo isso aí, Tadioto? O Vasco vai desfalcado, né? O Vasco vai ser o Thales Magno, que era um dos grandes nomes aí do time, foi expulso na última rodada. Uma expulsão boba, a meu ver. Ele acabou se desentendendo com o jogador adversário lá, acabou indo expulso, então é um cara que vai fazer muita falta no time do Vasco para essa partida. É como eu falei, equipes que têm um plantel um pouco mais limitado, que tem peças de reposição no nível muito abaixo, acabam sofrendo bastante quando tem esse tipo de problema no campeonato, né? Agora o Vasco já vai começar a enfrentar isso e vai pegar o time do Santos que vem mordido por não ter conseguido um resultado contra o Flamengo, aí jogou melhor que o Flamengo, isso foi nítido, né? A gente viu um Santos superior tecnicamente que o Flamengo na última partida e não conseguiu o resultado, então agora vem atrás desses pontos que não conseguiu ganhar contra o Flamengo. É um jogo bem difícil de fazer, é um jogo que as odds, como tu mesmo falaste, elas não estão assim tão bem ajustadas. É um jogo muito bom para trabalhar no live, porque se o Vasco der mostras de que consegue fazer alguma coisa contra o Santos, essa cotação do Vasco aí tem muito valor, mas trabalharemos esse jogo lá no nosso Telegram. Então, galera, fica de olho no Telegram lá. Isso, e o link tá aqui na descrição do vídeo. Reta final do AFC Dicas número 7, faltam 2 jogos para o Tadioto analisar e envolvendo os 2 campeões estaduais, né? Galera que levantou título, levantou troféu durante esta semana. O primeiro deles, o Grêmio e o Sport Clube do Recife, 1,34 para o tricolor gaúcho, 9,7 para o Sport. E aí? Então, o Grêmio ele entra nesse jogo com status de super favorito, mas eu entendo que essa odd do Grêmio deveria estar perto de 1,50 pelo que o Grêmio vem jogando. Sobretudo a última partida na final do estadual, a gente viu o Grêmio jogando no segundo tempo principalmente nada, né? Um jogo muito aquém da capacidade que o Grêmio pode apresentar. Precisa somar pontos nesse Campeonato Brasileiro porque já teve aí alguns tropeços que não poderia ter, né? Como empate para o Flamengo no finalzinho, empate 0-0 contra o Vasco, enfim, jogos que poderia ter conseguido mais pontos e acabou desperdiçando oportunidades e agora vai enfrentar o lanterna da competição. O Grêmio precisa pontuar, mas eu acho que essa odd não tá bacana, acho que tá muito baixa. Pelo fato de eu não conseguir fazer nada a favor do Sport Recife nesse jogo, eu não vou trabalhar ele, né? Vou esperar para quem sabe no live aí a gente tem alguma boa oportunidade, né? Parabéns pro Grêmio, campeão gaúcho, mas o Brasileirão é outro papo. E parabéns pro Galo, campeão mineiro e que pega o São Paulo nesta rodada, pagando na Megapari 1,99 para o Atlético, 4,12 para o Tricolor, que vem numa recuperação com o Fernando Diniz. Aqui a gente já tem outro jogo, como tu já disseste, com características de final antecipada, né? Porque aqui a gente tem o Atlético Mineiro em 5º lugar no campeonato, tentando beliscar aí uma vaga no G4 já, e o São Paulo, vice-líder da competição, numa arrancada surpreendente também, é outro time que me surpreendeu bastante, porque da maneira como eu vi o Diniz sendo eliminado do Campeonato Paulista, sendo eliminado também da Copa do Brasil, se não me engano, né? A gente já viu aí
o São Paulo apresentando um futebol muito abaixo do que poderia apresentar, e agora vem numa retomada muito interessante. É nítido que o Diniz meio que mudou um pouco a sua característica de organizar a equipe. A proposta do São Paulo dentro de campo tem se alterado um pouco. Antes era um time que tentava muito a posse de bola, e era uma posse de bola inofensiva. Hoje o São Paulo dá a bola um pouco mais para o adversário, mas tem muito mais capacidade, muito mais contundência quando vai ao ataque. Então, eu gosto muito desse jogo aqui, acho um jogo bem interessante, mas acredito muito no time do Sampaoli. Joga em casa, precisa construir resultado, precisa voltar aí para essa região do G4, que saiu agora recentemente, porque também tem jogo a menos, né? Estava jogando aí o estadual, e é o tipo de jogo que a equipe do Atlético Mineiro e o próprio Sampaoli gostam muito de fazer. Eles se motivam mais, ao que me parece, quando jogam contra adversários grandes, de camisas mais pesadas, que é o caso do São Paulo. E o São Paulo tem ainda, sim, algumas fragilidades defensivas, sobretudo pelas laterais, onde o Atlético Mineiro é muito bom. O Atlético Mineiro tem extremas bem velozes, e acredito que é por aí o caminho da roça para o Atlético conseguir somar 3 pontos nesse jogo. A minha dica, então, para essa partida é Atlético Mineiro para vencer o jogo, pagando 1,99 aí na Megapar, uma boa cotação também para a gente pegar a vitória do Galo contra o São Paulo. Moneyline Galo, portanto, nesse jogo para o Tadioto. Mantendo a tradição, deixa eu tirar essa tela aqui para a gente ir lá para o nosso bolão do Apostas FC, neste mês com a Megapar. Você está convidado, claro, para participar. O link está aqui na descrição. E eu vou lá para esta página aqui. Beleza, garoto. Porque eu quero saber os palpites do Tadioto. Vamos lá, seco para você. Clássico Rei, jogo fácil. Ceará e Fortaleza. Fortaleza. Fluminense e Atlético Goianiense. Fluminense. Goiás e Corinthians, o timão aniversariante desta semana. Corinthians. Botafogo e Coxa. Empate. Tricolor Baiano e Flamengo. Empate. Atlético Paranaense e Braga. Atlético Paranaense. E agora que eu quero ver, hein? Palmeiras e Inter. Empate. Santos e Vasco. Empate com gols. Empate com gols, é? Empate com gols. De preferência, para nossa pique bater, né? Santos e Vasco. Santos. Grêmio e Sport. Grêmio. Aí não tá muito difícil. Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro. E aqui é o nosso desempate no bolão, over ou under no jogo do Galo. Acho que vai ser um jogo over. Beleza, e você está convidado para participar também do nosso bolão. Deixa eu tirar. Você entra lá neste site que está aqui na descrição, faz todo o processo. E são R$5.000 por rodada, tá? R$5.000 por rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa eu tirar a tela aqui para a gente ir para o final do nosso AFC Dicas. Como sempre, eu não consigo deixar os dois do mesmo tamanho, mas o Tadioto está maior do que eu, isso que importa, porque afinal de contas, ele é o nosso mito. Falei da música do Zé Cabaleiro, né? A música é a Bandeira. Se você não conhece, vai atrás, porque é bem bacana. Ele diz o seguinte: eu não quero ver você cuspindo ódio, não quero ver você fumando ópio para sarar a dor, não quero ver você chorar veneno, não quero beber o teu café pequeno. E aí a letra segue, eu não vou declamá-la toda aqui, evidentemente, mas em certa altura da música ele fala o seguinte: não quero medir a altura do tombo, nem passar agosto esperando setembro, se bem me lembro. Esta é a música e é com ela que a gente encerra, não com a música porque eu sou um péssimo cantor, mas com a letra maravilhosa do Zé Cabaleiro, que a gente encerra este nosso primeiro AFC Dicas de setembro, o nosso 7º AFC Dicas do Brasileirão, 7º de todas as rodadas, das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Tadioto. Vou aproveitar suas piques também. Valeu, Gasparini. Um grande abraço. Nos vemos na próxima rodada. E ou lá no Telegram com dicas aí dos jogos da rodada ainda.
A gente se encontra aqui no canal do Apostas FC. A melhor pré-rodada é aqui. Valeu, um abraço.